Oi, Michele. Oi, Monique, graça e paz, boa noite, tudo bem? Graças e paz. Boa noite, tudo bem? Gente, que coisa maravilhosa, né? Eu estava falando aqui, Michele de Mato Grosso, Michele de Mato Grosso. Eu falei assim, gente, a gente está tão longe, né? Que até o fuso Mas horário muda. deixa eu te falar um detalhe, não é Mato Grosso, é Mato Grosso do Sul. Do Sul, gente. Então, olha só, eu só Ó, esqueci de falar do Sul. mas todo mundo confunde, normal, até no jornal, até no jornal, é no Fantástico, todo programa de TV trocam, chama Mato Grosso do Sul de Mato Grosso, Ah, trocam as nossas capitais, é normal, fico mais aliviada com essa observação, que então não é todo só mundo eu. troca. É que há 40 anos atrás era uma coisa só, né? Era um estado só. E depois que dividiu, tem gente que até hoje ainda confunde. Ainda bem que você me corrigiu, viu? Agora eu sei. O Mato Não, Grosso tem problema. Mato Grosso é MT, né? Mato Grosso MT, capital Cuiabá. E aqui é MS, capital Campo Grande. Ah, muito bem. Mas nós estamos tão distantes, mas ao mesmo tempo tão conectados, tão pertinhos aqui, né? Que bênção a gente ter a internet, né, Michele? Ter essa A oportunidade. internet, a internet é uma ferramenta incrível, tremenda, né? Tem muita Exato. coisa ruim, mas tem muito mais coisa boa. E a gente Verdade. pode, com certeza, usar, pode e deve, né? Usar essa ferramenta para a gente estar aí fazendo o melhor para a obra. Amém, amém. A Sabine falou aqui que acompanha seu trabalho e se inspira em suas histórias. Olha que lindo. Olha, que venda, glória a Deus, obrigada. Glória a Deus. Michele, seja muito bem-vinda a essa conferência. Estou muito feliz por você Amém. estar aqui. A gente não se conhece presencialmente, quem sabe um dia, né? Deus aí Quem nos sabe? coloca, nos une, né? Através de alguma conferência presencial, né? Algum evento presencial, a gente se encontra, quem sabe? Uhum. Michele, muito obrigada por você ter aceitado, tá? Por você estar aqui com a gente nesse dia, nessa Amém. noite, dando aí esse tempo que eu sei que é precioso, porque a nossa vida é muito corrida, mas é Pois muito é. bom te receber aqui. Estou muito feliz mesmo. E para a gente começar, eu gostaria de estar fazendo uma oração por você, e aí em seguida você se apresenta, tá bom? Para a gente poder Tá bom. começar a palestra. Oremos. Vamos lá. Deus, nós te amamos, ó Pai, nós te louvamos, Senhor, nós te adoramos, ó Deus. Ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo que o Senhor é, ó Deus. Ó Pai, muito obrigada, Senhor, por esse dia lindo, Senhor, que o Senhor nos concedeu, por essa noite, por essa conferência, Senhor. Muito obrigada, Deus, pela vida da Michelle, ó Pai. Obrigada, Senhor, por conseguirmos estar aqui, Senhor, nesse momento, mesmo tão distantes, mas juntos, Senhor, todos nós estamos aqui online, juntos no mesmo propósito, Pai, com a mesma visão, Senhor. Ó Deus, que o Senhor use, Senhor, a tua filha, a tua serva Michele, Pai, nesse momento que ela terá aqui para a honra e glória do teu nome, Senhor. Que o Senhor a conduza em tudo que ela fizer, Pai. Que seja uma bênção, Senhor, para ela e para todos nós que estaremos aqui assistindo, Pai. Abençoa, Deus, a família dela, Senhor. Abençoa, Senhor, os seus projetos. Ó Deus, a tua família, Senhor. Ó Deus, abençoa o ministério da Michelle, Senhor, em tudo que ela vier a fazer, ó Pai, que seja uma grande bênção, Senhor. Ó Deus, abençoe também a todos os participantes que estão aqui conosco, ó Pai, neste momento, e também aqueles que estarão assistindo depois. Ó Deus, que o Senhor fale nos nossos corações, Pai, através da tua filha e da tua serva, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. Michelle, eu vou Então deixar vamos você lá. aqui para você se apresentar Uhum. e para você começar o seu tempo. E quando for para botar a palestra, os slides, é só você me avisar, tá bom? Ok. Combinado. Ok, pessoal, graça e paz, boa noite para todos vocês. Feliz de estar aqui com vocês neste evento online, né? Organizado pela Monique. É um tempo em que todos nós temos usado essa grande ferramenta que é a internet para não deixarmos de fazer a obra, né? Para a gente continuar ensinando, continuar aprendendo, continuar buscando e não parar de maneira nenhuma por causa do isolamento, de quarentena, de afastamento, nada disso, né? A internet
está aí para encurtar muito mais ainda as distâncias, né? Se a gente já usava bastante essa ferramenta, agora, então, muito mais do que antes. Para quem não me conhece, eu sou mais conhecida como Tia Michele, né? Inclusive, para quem não conhece o meu trabalho, pode estar me procurando nas redes sociais justamente por esse codinome, Tia Michele. Tem a página do Facebook do Ministério Infantil Tia Michele, tem o meu canal no YouTube, Tia Michele, o meu Instagram também é Tia Michele, tá bom? Meu nome é Michele Pauline, mas sou mais conhecida como Tia Michele, então é assim que vocês vão me encontrar nas redes sociais. Sou arte educadora, formada pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, e também sou pós-graduada em práticas pedagógicas de arte. Portanto, eu também sou professora. Nesse ano, meu pastor pediu que a gente estivesse trabalhando somente para a igreja, né? Ali eu coordeno já há um tempo o departamento infantil da nossa igreja, que é a Igreja Batista As Nações, aqui de Campo Grande, pastora Maurílias, e eu vinha trabalhando no Colégio Batista, já trabalhei em outras redes das escolas daqui também, mas agora estou me dedicando integralmente ao ministério, às crianças da minha igreja e às de fora da igreja que a gente busca alcançar, né? Mas também sou formada em teologia, gosto muito de estudar a Bíblia, de me aprofundar em vários assuntos, então fui buscar conhecimento teológico também, tá? E me formei em evangelista de crianças pela APEC, então a gente também está sempre buscando outros cursos, e a APEC é esse suporte para todos nós que trabalhamos com crianças, né? Então, também tem essa formação aí pela APEC. Já falei o nome do meu pastor, minha igreja, um pouco da formação, então eu quero falar, já falei das redes sociais também, né? Então eu quero começar o nosso tema lendo para vocês um artigo que eu escrevi para um jornal a respeito de EBD, tá bom? Se a Monique puder colocar aí, a gente fez um slidezinho, e depois a gente já ingressa nos próximos slides que estão aí em seguida. Até o ano passado, eu escrevia para um jornal aqui de Campo Grande, chamado Cidadão Evangélico, em que todos os meses eu mandava um artigo, né, falando de algum tema, e sempre voltado para a educação cristã, sempre voltado para as crianças, né, e para a educação, para os pais. Então, um dos primeiros que eu escrevi foi o valor da EBD, porque nós sabemos da dificuldade que a gente tem de atrair as pessoas para a EBD. Inclusive, estive conversando com a Monique, do quanto as igrejas, muitas delas, têm desistido da EBD por causa da ausência das pessoas, né? A correria do dia a dia, a correria da vida moderna, as pessoas no domingo querem dormir até mais tarde, as crianças já levantam cedo todos os dias para ir para a escola, isso antes da pandemia, né? E no domingo os pais querem deixá-los dormir. Então, muitas igrejas têm aberto mão da EBD justamente por falta da presença dos membros da igreja, né? Então, muitas igrejas têm parado, mas nem todas. E então eu escrevi esse artigo falando justamente da importância da EBD, do valor da EBD, tá? Eu vou ler no recorte aqui, eu não sei se vocês vão conseguir ler bem aí, o recorte foi escaneado, mas depois a gente pode estar compartilhando com vocês, colocando aí, não sei se a Monique está colocando arquivos também, né? Depois a gente coloca, tá bom? Deixa eu ler então aqui para vocês esse artigo, para a gente poder começar então com a nossa palestra, tá? Vou colocar um óculos aqui para a gente enxergar melhor. Então, vamos lá. O artigo diz assim: o valor da EBD. Para quem acha que a Escola Bíblica Dominical, a EBD, não tem muita importância, que basta ir aos cultos de domingo à noite para crescer em graça e conhecimento, vou resumir a história da EBD e talvez você mude os seus conceitos. No século XVIII, na Inglaterra, Robert Hicks, um jornalista cristão, estava pesquisando sobre os presídios já lotados naquela época, para escrever uma matéria em seu jornal. Descobriu que os altos índices de criminalidade se devia ao fato de que as crianças não tinham escola, apenas trabalhavam nas fábricas, né, na época da Revolução Industrial, elas trabalhavam nas fábricas, os seus pais também trabalhavam nessas fábricas, e com as suas famílias eles trabalhavam, e aos domingos ficavam desocupados pelas ruas, agindo como trombadinhas e crescendo como delinquentes. Reis resolveu, então, abrir em sua casa uma escolinha que só funcionava aos domingos. E ali, ele, com 4 professoras, ensinavam todas as matérias, inclusive religião. As crianças, além de aprenderem,
as áreas de conhecimento e valores cristãos recebiam banho, roupa, calçados, brindes e livros por bom comportamento. Em pouquíssimo tempo, o espaço se tornou pequeno. A singela ideia que reduziu os crimes na cidade rapidamente se espalhou pelo país, pelo continente e pelo mundo. Logo, ele recebeu apoio de líderes religiosos, de políticos e empresários. O movimento genuinamente protestante incomodou a igreja dominante da época, que tentou proibir a prática, alegando que pessoas leigas estavam ensinando a Bíblia. Por isso, vemos hoje o reflexo de países colonizados por protestantes, como grande parte da Europa, são prósperos, pois priorizaram a educação dos mais carentes. As escolas dominicais, então, passaram a funcionar nas igrejas, mas, infelizmente, a prática da EBD tem se esfriado. Em muitas igrejas já nem existe. A correria da vida moderna não permite que as pessoas se disponham a ir à igreja ao domingo de manhã. A artimanha do inimigo, é claro, né? O inimigo de nossas almas, para que não cresçamos no conhecimento. E o povo parece por falta dele, e o povo perece, né, por falta dele. Nossas crianças precisam ser forjadas na escola dominical. E nós só temos um dia da semana para lhes ensinar valores cristãos contra outros 5 dias que a escola secular tem para inculcar de tudo na mente dos nossos filhos, além das áreas de conhecimento, é claro. A gente sabe que outras coisas eles têm aprendido também na escola, que não deveria, né? Porque eles têm que se esforçarem em levantar cedo para irem à escola secular de segunda a sexta, e aos domingos não podem acordar cedo para irem à EBD. Deus tem sempre ficado mesmo em segundo plano. Assim, não fica difícil saber por que a educação das nossas crianças e a fidelidade a Deus estão assim. Pais, pensem nisso. Então, esse foi o artigo, tá? O artigo que eu escrevi a respeito de como as EBDs estão tendo dificuldade na frequência das crianças e muitas igrejas têm, inclusive, aberto mão dessa ferramenta, né, tão grandiosa que um simples jornalista tomou a iniciativa de fazer esse trabalho social, né, na época, e se difundiu pelo mundo todo. Vejam a importância da EBD, né? E incomodou também. Incomodou porque estava fazendo a diferença e ele fez esse grande trabalho e a ideia foi tão boa que se espalhou pelo mundo e é algo que se pratica até hoje, mas é óbvio que também tem aí quem atrapalhe, tem aí quem desista, tem quem não queira participar, quem não goste, justamente porque é algo muito importante, tá bom? Eu vou falar para vocês a respeito, então, de recursos visuais. Será que a gente precisa usar recursos visuais na EBD também? O que vocês acham? Podem comentar aí, tá bom? Porque, muitas vezes, na EBD, professores usam apenas a lição, né? Apenas a lição que é adotada pela sua igreja. A gente sabe que, muitas vezes, o professor só fica lendo a lição, né? E não prepara algo visual, mais criativo, para que as crianças possam prender a atenção e aprender muito melhor esse conteúdo que vai ser ensinado. E crianças são muito visuais. Se os próprios adultos aprendem muito mais vendo também, além de estar ouvindo, imagine, então, as crianças. Então, a necessidade de usar esses recursos visuais é grande, sim, inclusive na EBD. Não é somente nos cultos infantis que a gente usa os recursos, tá bom? É claro que na EBD também não precisa a gente virar cambalhota, plantar bananeira, né? Fazer algo tão grandioso como muitas vezes as professoras criam para os seus cultos infantis, que muitas vezes são mensais, ou as salinhas de domingo à noite, né? Então, no domingo de manhã, geralmente é algo mais light mesmo, porém, não se pode abrir mão do recurso visual, porque isso ajuda muito. Na minha igreja, a lição que nós usamos é um material o currículo é bastante interessante, eu já uso esse material desde que eu ingressei no Ministério Infantil, desde que eu comecei a trabalhar com crianças, quando a minha filha, com 1 aninho e pouco, começou a frequentar a salinha, eu me ofereci para ajudar, né, o departamento infantil da minha igreja, porque, como mãe, eu queria estar ali
prestando esse trabalho também, né? Me voluntariei. E foi assim que eu comecei há quase 18 anos. Ela vai fazer 18, então já tem um bom tempo que eu trabalho com crianças. E conheci esse material quando eu ingressei, então, nas salas da igreja batista e nunca mais larguei. É um material que eu amo muito porque ele trabalha os livros da Bíblia na ordem em que eles estão organizados na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. É um material que eu gosto bastante porque, então, a gente trabalha com as crianças a história do povo de Deus na ordem em que tudo aconteceu. Eu não costumo gostar de materiais que trabalham as histórias aleatoriamente, que trabalham as histórias de forma solta. Um dia eu estou falando de Jesus, no outro eu estou falando de Jonas, aí no próximo domingo eu estou falando de Noé, e aí no outro eu vou lá falar de Adão e Eva. Vocês perceberam? Tá fora de ordem, né? As histórias estão desconectadas, estão fora de uma ordem cronológica e lógica, de sentido, não tem sentido. Então, eu gosto de trabalhar dessa forma em que eu vou trabalhando com as crianças a ordem de como tudo aconteceu. E esse currículo você pode trabalhar até 7 anos com ele, se você começar de Gênesis até chegar em Apocalipse, trabalhando na ordem em que a editora sugere, é capaz que você leve até 7 anos para dar a volta toda na Bíblia. Parece bastante, né? Mas repare que se a criança começar com 1 aninho, ela vai terminar com 7. Começa lá em Gênesis, na criação, com 1 ano, e vai terminar lá em Apocalipse com 7. São exatamente os 7 primeiros anos de formação da criança que Deus nos deu para formar o caráter da criança. Eu não sei se vocês sabem, mas a psicologia comprova que nós temos os 7 primeiros anos dos nossos filhos, das nossas crianças, dos nossos alunos, para formar o caráter delas. Depois disso fica muito mais difícil. Começar a ensinar valores para uma criança depois dos 7 anos vai ficar muito mais difícil. É por isso que a gente investe tanto nas crianças, porque a gente tem muito mais facilidade de ganhá-las enquanto são pequenos, do que depois que já estão aí quase entrando na adolescência, que já são adolescentes, ganhar um adulto é muito mais difícil, depois que ele já está cheio de problemas, né, cheio de muito mais pecados para abandonar, muito mais feridas para curar. Então, é muito melhor a gente trabalhar desde pequenininho o evangelho, todos os valores que ele traz para a vida, porque assim a gente vai formando o caráter da criança. E dessa forma eu trabalho todos os livros da Bíblia. Nós estamos agora, com as nossas crianças lá na igreja, nos livros de Esdras, Neemias e Esther. É uma lição que trata desses três livros da Bíblia, né, que está falando justamente da volta do povo que foi escravizado, né, pela Babilônia, depois que a Babilônia invade Jerusalém, destrói tudo, e passam aí 70 anos cativos. Passa-se, então, os 70 anos da profecia e um rei da Pérsia que derrota. Então, a Babilônia faz esse povo voltar. E as crianças compreendem muito bem, porque nós começamos desde Gênesis, quando Deus criou tudo, e estamos agora já nessa parte da história que o povo está voltando. E a gente volta e meia dá aquela relembrada, né, na linha do tempo, para ver se eles estão ligados, se eles estão entendendo, se eles lembram de tudo. E é perfeito, é maravilhoso, eles entendem muito bem. E eles compreendem como tudo aconteceu, a história do povo de Deus na ordem cronológica, tá bom? Essa lição é muito boa. Já vem assim com recursos muito bons, com planejamento muito bom. Depois a gente pode compartilhar com vocês, se vocês quiserem, se alguém tiver dúvida, tá? E é óbvio que eu não fico presa somente à lição e somente à história do dia. Tá, tô lá contando que o rei libertou o povo para voltar para a terra e reconstruir os muros, e reconstruir o templo. Eu não vou me prender só a essa história. Eu vou tirar da história o valor cristão, vou tirar dali os princípios e vou trabalhar recursos visuais que também vão ajudar a criança não somente a entender aquela história que aconteceu de verdade, eu sempre enfatizo isso para eles, não é a historinha da carochinha, é história de verdade, a Bíblia é um livro histórico, relata coisas que aconteceram de verdade. E dali eu tiro, então, os valores daquele dia, os princípios que a gente aprende naquele momento. E aí, então, eu uso os recursos que vão fazer com que a criança aprenda, de fato,
né, e saia dali da salinha, né, da sala de aula da igreja, entendendo o que aconteceu, né, por que o povo foi levado cativo. Qual foi o problema? Por que eles foram? Por causa da desobediência. Obediência é um princípio que a gente ensina para as crianças o tempo todo, né? Eles sabem que a desobediência foi o primeiro pecado. Por causa da desobediência de Eva e de Adão é que o pecado entrou no mundo. Então, a maioria das vezes, o princípio que a gente vai estar ensinando é justamente a obediência, mas tem muitos outros. A gente ensina sobre coragem, sobre verdade, sobre fé, né? Então, de cada história, a gente sempre tem que cuidar para estar tirando um valor. E dos valores, a gente então usa os recursos. Eu não vou estar necessariamente usando só aquele recurso que ilustra a história do dia. Eu não vou lá só estar construindo muros, só com a figura de Neemias, ou de Esther, ou de Esdras. Não é só isso. Eu também vou estar trabalhando os valores daquele dia, daquela história. Tá bom? A Monique, pode colocar aí para a gente o primeiro slide, Monique? Eu vou falar um pouquinho sobre contação de história, brevemente, né? Porque a gente vai ter uma palestra aí que depois vai falar mais aprofundadamente justamente sobre isso. Aí eu vou falar um pouco dessa coisa da contação de história para que eu possa, então, mostrar para vocês muitos dos recursos que eu construí e a gente pode estar sempre usando com várias histórias, né? A gente não tem tempo de estar fazendo recurso novo toda semana também. Às vezes até tem, mas é trabalhoso, é caro. Então, a gente pode criar alguns recursos que se tornem suporte, né? Um suporte que vai virar um recurso que você vai poder trocar a história, mas usar esse suporte sempre, tá bom? Contação de história. Vamos lá. Vamos lá, origem. Contar histórias é uma atividade que ocupa a imaginação humana há milhares de anos. Gente de todos os lugares conta histórias para divertir, ensinar, relembrar ou apenas passar o tempo. As pessoas começaram a contar histórias muito antes de a escrita ter sido criada, não é? O ato de contar histórias era o jeito mais importante de uma pessoa passar uma informação adiante. Tudo o que uma cultura necessitava preservar, suas crenças, sua história e sua tradição, tinha que ser contado oralmente, ou seja, boca a boca. Era a tradição oral. Pode passar, Monique, por favor. Né? Então, essa tradição oral fazia com que as pessoas conhecessem a história dos seus antepassados e pudessem passar para frente com os seus sucessores, né? Com os seus descendentes, tá bom? Vamos lá. Aqui no norte demora um pouquinho, mas isso, vamos lá. Cada geração deveria contar as histórias de sua cultura para a geração seguinte. O conhecimento transmitido desse modo, de uma pessoa para outra, é chamado de. Pode descer, Monique. Isso. Aí, obrigada. É chamado de tradição oral. Mesmo as culturas que já utilizavam a escrita mantinham a tradição oral para passar certas informações. Em algumas culturas, todos podiam passar as histórias adiante. Em outras, somente contadores de história especiais tinham essa tarefa tão importante, tá bom? Pode passar. Não vou ler tudo isso aí, não. Vou dar uma resumida, porque a gente vai ter uma palestra sobre contação de história depois. Aí eu vou falar sobre algumas maneiras de contar a história para vocês que a gente pode estar utilizando com as crianças, para a gente ter aulas mais criativas, mais chamativas para as crianças poderem estar presas, né, ao momento da contação da história, que é o ápice da aula, né? Vamos lá. Na literatura de cordel tradicional do Nordeste brasileiro, as histórias nascem como poemas cantados. O cordelista vai inventando e cantando seus versos de forma rimada e cadenciada, e com suas lindas ilustrações feitas com a técnica da xilogravura, xilogravura em preto e branco, tornam essa forma de contar histórias ainda mais encantadora. Eu gosto bastante de histórias rimadas. Eu tenho escrito várias histórias bíblicas rimadas. Comecei, com a pandemia, a mandar para as crianças. Logo no início, né, da pandemia, eu mandava para eles a história bíblica contada em quadrinhas rimadas. Aí transformei em Spotify, transformei em livrinho,
A gente vai publicar isso para vocês, tá? Ficou parecido com o cordel, porque vem tudo rimadinho e a criança fica prestando muita atenção no que a professora vai rimar agora, essa palavra. E não é que rimou mesmo? É a história da Bíblia, só que toda rimadinha, tá? Pode passar, Monique. Na África Ocidental, os griots são os mestres da arte das palavras. Eles dizem que representam a memória dos seus homens. Eles são narradores, cantadores, né, cantores e músicos responsáveis pela transmissão oral das tradições do seu povo. Então, cada civilização tem aí um jeito de contar suas histórias, mas todas têm, porque é muito importante manter as tradições do povo. Né? Então, tem que ter aquele que mantém o povo reunido em volta de uma fogueira, né, para poder ouvir a história e conhecer a tradição, conhecer a sua lei. Isso acontece em todas as civilizações, desde que o mundo é mundo. Vai lá, Monique, pode passar, por favor. Vamos ver só um pouquinho de cada civilização aí, e aí eu já vou mostrar para vocês alguns recursos visuais, tá bom? Vamos lá, agora a gente vai para a Grécia, né, que é a origem do teatro, tá bom? Os gregos Os gregos foram mestres em criação e contação de histórias, por isso são os criadores do teatro, onde representavam para o povo com seus atores as histórias apenas para entretenimento, o que tornou ainda mais interessante conhecer essas histórias de forma apresentada, materializada, em vez de apenas lida. Então a gente sabe que os gregos criaram o teatro, já é uma forma de contar histórias, né, que prende muito a criançada, seja o teatro com a gente mesmo ali representando, né, um personagem, ou seja com o teatro de fantoches, de bonecos que as crianças amam, e a gente se utiliza muito desse recurso, né? Os orientais, como chineses e japoneses, utilizam o teatro há milênios, de forma pedagógica, para entretenimento e também cerimoniais, tornando suas contações de histórias fascinantes, como o teatro de sombras, fantoches, marionetes e títeres. Pode passar, Monique, por favor. Eu tenho aqui 3 formas de contar a história para vocês, que eu já vou mostrar, tá bom? Mas esse próximo slide é importante para a gente poder estar entendendo por que usar esses recursos todos, então, para contar a história. E por que durante muito tempo a gente nem usava, né? As igrejas hoje têm investido muito em recursos visuais, mas antes não era bem assim, não. Há bem pouco tempo atrás era só a Bíblia mesmo, livrinhos e sem muita firula, né? É claro que com a tradição bíblica não foi diferente. Até que Moisés começasse a escrever os primeiros livros da Bíblia, todas as histórias do povo de Deus vinham sendo contadas pela tradição oral, o boca a boca, de pai para filho. Vocês imaginam, então, que até que nascesse Moisés, tudo o que aconteceu lá na criação, né, até nascer Moisés, o povo contava as histórias, eles conheciam a sua história, mas era só no boca a boca. Antes não tinha escrita, depois a escrita passou a existir, mas, né, ainda não tinha quem tivesse registrado. E foi aí que Moisés começou a registrar a história do povo de Deus. Mas ele conhecia a história porque contaram para ele, não só porque Deus me inspirou a escrever, mas também porque o povo de Deus, os judeus, e até hoje eles têm esse costume muito vivo entre eles, é de conhecer a sua história e de contar para os seus descendentes. Porém, o povo hebreu, não se utilizava muito de recursos visuais por conta do segundo mandamento. Quem lembra qual é o segundo mandamento? Escreve aí nos comentários. Qual é o segundo mandamento, gente? Em que Deus ordena não fazer nenhuma imagem de escultura. Lembram disso? Não façam escultura do que há no céu nem na terra, né? Então era assim, tipo, um, um tabu, né? Os judeus, o povo de Deus fazendo figurinhas, fazendo estatuazinhas, eles não podiam fazer nada que fosse possível depois se tornar uma imagem de idolatria, por causa do segundo mandamento. E isso se tornou aí meio que uma tradição mesmo no meio desse povo, tá bom? Essa tendência de idolatrar imagens, né, como os outros povos vizinhos, era muito grande, e Deus precisava tirar isso do meio deles
Ou eu acho que a internet dela deve ter dado uma congelada, né? Acho que travou. Está normal para vocês, a Michelle? Ou está congelado também a imagem sem som? Me dê um feedback aí, pessoal, por favor. Que para mim apareceu que ela está congelada. Como se a internet dela tivesse caído. Eu acho que realmente ela deve ter caído a internet dela. Isso. A internet dela, então, deve ter... caiu, isso, congelado, isso mesmo, sem som, travou. Vamos aguardar, então, um pouquinho, né, a Michelle voltar. Deixa eu ver aqui. Se ela mandou... Vamos aguardar. Muito interessante, né, essas colocações da Michelle sobre as formas, né, de contar a história em diferentes continentes, né, culturas diferentes. E ela colocou aqui a questão da Bíblia, né, que no Antigo Testamento era passado de forma oral, né? E isso eu sempre falo para os pais, porque no tempo, né, nos tempos bíblicos, a gente passava, eles contavam, né, as histórias para os seus filhos de forma oral, e a questão da vida, né, cristã, a questão do crescimento, né, cristão era muito dado como exemplo, né? Então, os pais, eles eram o exemplo para os filhos de cristãos, né, até porque não havia ali, né, a palavra de Deus ainda, e eles falavam, né, contavam para os seus filhos os feitos de Deus, né, as maravilhas de Deus. E isso foi muito bom ela ter colocado aqui, porque é uma coisa que eu sempre falo também, para que traga a gente a reflexão, né, de que nós precisamos repassar, né, precisamos contar para as nossas crianças, para os nossos filhos, tudo aquilo que Deus fez, né, as maravilhas de Deus, os milagres. É uma coisa interessante, muitas pessoas falam, né, do milagre de Jesus, dos milagres de Jesus, que Jesus fez. Mas muitas pessoas não falam para as crianças os milagres que Deus fez, né? Então, nós temos aí no Antigo Testamento alguns milagres que Deus fez. Um dos milagres que as pessoas mais contam para as crianças é a abertura do Mar Vermelho, não é verdade? Os outros milagres as pessoas esquecem de falar ou não sei se acontece, né? Mas as pessoas, de modo geral, né, os tios, os ministros de criança, costumam falar, contar mais sobre o Novo Testamento, não é verdade? Vocês concordam comigo? Bota aí nos comentários. Porque é o que eu percebo, tá? E até mesmo o que eu fazia logo no início, eu ia sempre para o Novo Testamento, sempre para o Novo Testamento. E a gente precisa contar o Antigo também, né? Na EBD, vocês podem estruturar, né? Como eu falei aqui na palestra de estrutura da EBD, vocês podem... deixa eu falar aqui, só um minutinho, tá, Michelle? Vocês podem estruturar de forma cronológica ou temática, né? É o que ela falou aqui, né? Se for contar de forma cronológica, né, a Bíblia vai aproximadamente uns 7 anos, dependendo da forma como você vai usar. Mas também pode ser temático. Esse temático, né, por tema, pode ser através de material que você já compra, ou você monta os seus temas, né, os temas que você quer que as crianças aprendam. Entendeu? Mas, assim, eu sou muito a favor, né, de você usar material. Eu gosto muito de material, mas o problema do material é que as pessoas se prendem muito a material e não buscam temas novos, né? Não buscam outros temas que estão na Bíblia e que as revistas às vezes não trabalham, entendeu? Então, por isso que às vezes eu não gosto muito de revista, mas você pode montar os seus temas e contar para as crianças o Velho, né, o Antigo e o Novo Testamento. Ela voltou,
Glória a Deus, conseguiu voltar. Então, vamos voltar, né, de onde você parou. Vamos lá. Vamos lá. Gente, a Michelle está de volta. Glória a Deus. Acho Vamos que foi a internet, né? A internet é assim, acontece. Pregando peça pra gente. Então, vamos lá. Deixa eu achar de novo aqui no notebook para poder ler aqui maior. Espera aí, Monique. Deixa eu entrar de novo. Ah, agora foi. Agora foi. Tirar o som daqui. Então, vamos lá. Eu estava falando a respeito de como o povo de Deus, né, o povo hebreu, foi o povo, a civilização antiga que menos deixou recursos para a posteridade aí poder encontrar, né, os arqueólogos, o pessoal das escavações. Não tem muita coisa. Todas as outras civilizações têm muita estatueta, tem muitas coisas dos seus rituais, dos seus cultos, né? E como o povo de Deus não tinha nada disso, então não tinha pintura, não tinha escultura, não tinha praticamente nada disso por conta do segundo mandamento. Não farás para ti imagem de escultura e tal. Então, era um costume de não ter mesmo praticamente nada que pudesse representar as coisas do céu, da terra, né, por causa do segundo mandamento. Mas nem por isso deixava-se de se ensinar com excelência a palavra às crianças, às próximas gerações. Hoje a gente tem tanto recurso, né, e às vezes não ensina tão bem quanto eles faziam naquela época. Pode passar, Monique? Deixa eu mostrar para vocês. Vocês perguntaram nos comentários, eu fiquei vendo enquanto estava aí offline, vocês tinham perguntado qual era a revista, né, que eu uso. Editora MIC, Editora Ministério Igreja em Célula, fazendo propaganda para eles. Então, olha só, é uma revista excelente, a gente gosta muito, tá bom? Dá para usar em 3 a 4 meses, e aí vem em ordem. Esse daqui foi o do nosso trimestre passado, ó. Não, esse é o retrasado. Aqui, ó, primeiro e segundo a Samuel, só. Essa revista fala primeiro e segundo a Samuel. Então, aqui a gente estudou a história de Davi. Aí depois nós tivemos a outra revista que falou dos livros dos reis. A gente estudou todos os outros reis depois de Davi. E agora, passou o período dos reinados todos, a gente viu aí a queda de Jerusalém, né, a terra prometida toda destruída e o povo levado cativo, e a gente está vendo agora eles voltarem com as crianças. Então é muito legal que a gente vai ensinando para eles tudo na ordem cronológica, como tudo aconteceu, tá bom? É quase como se fosse uma série, uma novelinha. Eles podem acompanhar os próximos capítulos. É muito bom ensinar assim, porque muitas vezes até os adultos, os cristãos, né, os evangélicos, crescem sem entender essa ordem em que tudo aconteceu, tá bom? É muito bom a gente conhecer a história na ordem que tudo aconteceu, para compreender melhor a Bíblia, os planos de Deus para o povo, né, e como tudo aconteceu e continua acontecendo, porque essa história não acabou, né, só vai terminar a hora que Jesus vier nos buscar mesmo e transformar toda essa terra aqui, porque a história não terminou, tem coisa ainda para se cumprir. Vamos lá? Vamos terminar os nossos slides para mostrar os recursos para vocês, tá bom? Deixa eu ver se fica maiorzinho aqui, que tá meio desfocado. Será que eu vou conseguir ler? Ixi, tá bem desfocadinho aqui. Acho que a internet tá ruimzinha mesmo. Vamos lá. Eu vou mostrar então o recurso, vamos ver enquanto isso, ver se melhora ali, para focar mais. Não dá nem para ler, tá bem desfocado. Passa mais um slide aí, Monique, vamos ver se melhora, que esse tá ruim de ler. O que eu queria falar mesmo é essa parte dos recursos visuais e de como o povo de Deus não fazia, né, as esculturas, as pinturas, porque era justamente proibido, né? Fica bem ruinzinho o negócio. Acho que aqui não atualizou, deixa eu atualizar. Aqui no celular tá legal, no notebook onde eu tô acompanhando tá devagar. Minha internet acho que não tá querendo ajudar hoje. Ela é muito boa, mas tem dia que falha, né? Tem dia que falha. Vamos ver se melhora aqui. Tá desfocado mesmo. Deixa eu mostrar para vocês, então, os recursos, tá bom? A gente não vai se aprofundar tanto nessa coisa da contação de história, porque, como eu já disse, vai ter alguém que vai trabalhar mais nesse tema, né? Aí,
No final, eu ia mostrar os slides de como construir esses recursos. Mas, de repente, depois a gente deixa o link de um grupo que a gente tem, onde tem aí muitas ideias de como eu construí esses recursos. Tem um curso antigo, né, que eu fiz online com o pessoal logo que a gente começou a fazer coisas na internet. Aí vocês podem entrar, que lá vai ter molde, vai ter ideia e tal. Mas deixa eu mostrar, então, os recursos. Por exemplo, aqui eu tenho um, agora vou ter que tomar distância aqui, né, para mostrar melhor. Vamos ver. Esse daqui, ó, é o teatro feito de caixa, teatrinho bíblico. Esse teatrinho a gente pode pendurar no pescoço, trabalhar em pé, pode colocar em cima de uma mesa também. E aqui dentro a gente monta história com palitoches, ó. Então, várias das histórias que você vai trabalhar, você pode usar esse mesmo suporte, o mesmo cenáriozinho, mas muda os personagens, tá? Aqui eu tenho como exemplo a história do porquinho de exibista, o lobo, a família, né? A gente pega um de cada vez, eu estou segurando todos, ó. A mamãe, dos porquinhos, tá? Aí aqui dentro, eu transformei ele num flanelógrafo. A parte de dentro é forrado com feltro, porque depois eu posso mudar os itens, né? Do cenário, ó. Tiro a nuvem, tirei outra nuvem, tá vendo? Tiro as casinhas, eu tanto vou botando durante a história, quanto também posso tirar depois e montar outro cenário. E depois vem outra história. Bom? E aí eu vou estar usando o mesmo cenário, mas posso mudando a história. E a gente pode transformar várias figuras da internet, figuras que vêm nas próprias revistas, né, as revistas que a gente usa com as crianças sempre enviam figuras juntas. As da CPAD vem muita figura, já é um papelzinho durinho, né? Quando eu trabalhei com essa lição há um tempo atrás, a gente usava bastante, a gente guardava todas as figuras e hoje a gente transformou tudo em palitoche e também figuras de flanelógrafo comum, né? Então a gente pode aproveitar essas figuras, quem não tem habilidade de estar fazendo figuras de EVA. Uma outra forma de você estar contando histórias diferentes é, vamos ver aqui, uma TVzinha de rolamento. Ó. Aí você imprime várias cenas da história, enrola, aqui tem que ter 2 cabos de vassoura, tá vendo? Ó? Um em cima, outro embaixo, porque aí depois a gente vai girar isso aqui conforme você quer mudar a cena, né? Você vai mudando a cena, tem que girar com as 2 mãos. Deixa eu ver se girar aqui e mostrar para você. Ó. Girar com as 2 mãos para poder a figura subir. Lá, lava-me e ficarei limpa, que já é o final, né? Aí aqui embaixo tem o espaço para mostrar para vocês, né? Vendo? Então é uma TVzinha e a gente imprime as historinhas, depois cola uma do ladinho, uma em cima da outra para poder. Aí você vai trocando. Cada vez você conta uma história diferente, mas a base é a mesma TVzinha. Então já é mais uma ideiazinha legal de estar usando, tá bom? Outra ideia. Deixa eu mostrar aqui. Essa daqui é bem legal, a criançada adora. Só não dá para usar com os muito pequenininhos, porque precisa apagar a luz. Ó, esse daqui é o Teatro Sombras. O Teatro de Sombras, você transforma também uma caixa, né, num teatrinho de sombras, que tem que ter uma telinha branca. Aqui atrás eu fiz um furo onde eu encaixo a lanterna. Ó, a lanterna. Como eu forrei com espuma, a lanterna para quietinha aqui, ó. Vendo? Aí eu só acendo ela. Essa daqui tá sem pilha. Eu acabei não pondo pilha para mostrar para vocês. Não tinha que colocar. Aí aqui, ó.
a gente, colocando a lanterna, vai poder contar a história e os personagens vão ser todos só pretinhos, ó, tá vendo? Isso aqui, vê se vocês reconhecem que personagem é esse. Dá para perceber? É Jesus, ó. Mas é só a silhueta dele, né, ó. Só o preto, porque vai aparecer aqui na tela, vamos ver se aparece um pouquinho. Não, sem a luz acesa não aparece, entendi. E aí você vai contar a história, né, com a luz da salinha apagada e a luz da caixa acesa. E aí, conforme você vai mexendo, os personagens, eu fiz todos eles de EVA preto, e aí eles vão aparecer aqui, ó, tá vendo? Um barco, aí quando você coloca contra a luz dentro da caixa, né, você vai fazendo o barquinho nadar e tal, você vai contando a história e mexendo os personagens aqui dentro. Então, é uma outra forma de contar histórias de um jeito diferente. Você vai usar várias vezes a mesma base, que é o teatro de sombras, porém, vai mudar só as figuras. Você pode recortar figuras da internet também, toda pretinha, você só recorta, coloca um palito comprido, eu uso sempre palito de algodão doce, que ele é mais comprido que o churrasco, e aí você consegue usar melhor, fica bem melhor para poder segurar mais de longe, né? Tá bom? Então, é outra ideia legal para vocês estarem usando também. Aí tem o flanelógrafo. Eu ia mostrar ele para vocês, e depois que eu vi que está lá na igreja. Né, o flanelógrafo, ele é um livrão grande assim, a gente abre, né? Eu fiz ele em forma de bolsa para a gente carregar, mas depois a gente, quando abre, deixa ele em pezinho. E aí eu tenho uma dica lá no meu canal bem legal de como fazer figuras para flanelógrafo, facinho, facinho, baratinho. Você transforma as figuras em figura para flanelógrafo. Lá tem 2 ou 3 dicas diferentes de como fazer. E aí você vai usar esse flanelógrafo com muitas outras histórias diferentes. Então, já foram, ó, 4 dicas de como contar a história usando os recursos visuais na EBD, para que a criança aprenda muito mais, né, visualizando a história, e que a gente não fique só na contação de história, tá, pessoal? Porque a contação de história não deve ser como uma contação de sala de aula secular, de uma escola comum, onde você só conta a história, viveram felizes para sempre, tchau, obrigado. Não é bem assim. Uma história bíblica, ela tem um fundo moral para você terminar e concluir essa história. Você tem que concluir a história, chegar no ápice dela explicando o que é que a gente tira como lição daquela história. Tem que ter um valor ensinado, um princípio ensinado, tá bom? Nos livrinhos que a gente vai publicar aí com as histórias rimadas, no final vai ter o valor, o princípio ensinado naquela história, porque a gente não pode simplesmente contar a história para entreter as crianças durante o culto, ou mesmo na EBD de manhã, né, enquanto os adultos também estão aprendendo nas suas salas, e a criança sair sem ter aprendido nada que vai aplicar na vida dela. É necessário que ela saia sabendo, né, exatamente o que ela vai aplicar daquela história para a vida dela, não é? O que ela pode aprender com Jonas? A coragem. Jonas teve medo, né? Fugiu, foi covarde, mas Deus deu um jeito de mandar ele para Nínive, do jeito que ele tinha fugido, Deus mandou. Então, a criança aprende sobre a coragem. Com a história de Adão e Eva, aprende sobre a obediência. Né? Então, são vários valores cristãos, são valores bíblicos, que a gente tem que incutir na criança, na mente, no coraçãozinho deles, através das histórias bíblicas. É para isso que essas histórias servem. Elas aconteceram de verdade, servem de exemplo para nós, para a gente ensinar para os pequenos, ensinar para os nossos filhos, ensinar para as próximas gerações por que elas aconteceram, para quê, e o que a gente pode aprender com elas. Tem um monte de gente fazendo coisa errada na Bíblia? Ah, tem, com certeza. Não tem só gente perfeita, até porque nenhum ser humano é perfeito. Porém, a gente tem algumas formas de aprender. A gente pode aprender cometendo os nossos próprios erros, quebrando a cara sozinho, ou a gente também pode aprender com os erros dos outros. E muitas vezes as histórias da Bíblia nos ensinam a aprender algo novo, algo diferente, algo muito edificante, com o erro de outras pessoas, nos ensinando o que não fazer, como não agir, um exemplo a não ser seguido. Então é isso que a gente tem que se esmerar em fazer com as crianças, ensinar os valores, os princípios, de forma que eles apliquem de volta nas suas vidinhas, possam ir embora contando para os pais o que aprenderam com a história de fulano, de ciclano da Bíblia, e aplicar isso nas vidas deles, que eles não vão esquecer, vão crescer e colocar aquilo em prática, tá bom? Esse é o segredo. Não basta só ser contador de história. Nós somos pastores de crianças, evangelistas de crianças. Então, com essas histórias, eles precisam aprender valores para a vida.
tá bom? E é isso que a Bíblia é, um manual para a vida. O autor da vida, o fabricante da vida, deixou para nós um manual de como usar essa vida. Usar da melhor forma possível, porque só ele sabe como ela melhor funciona. Foi ele quem criou. Se a gente não segue o manual de um produto, a gente acaba estragando o produto. E aí não adianta reclamar com o fabricante, querer aí a troca de um produto que você estragou, que você prejudicou, porque você não leu o manual antes de como funcionar. Não é assim? Eu espero que com algumas dessas ideias eu possa ter ajudado vocês. Hoje algumas coisas, né, complicaram aí a internet, algumas coisas da parte técnica, mas eu também não sei somando aí o tempo como é que tá, mas eu espero que eu possa ter contribuído com algumas ideias que possa ajudar vocês, tá bom? Vou chamar a Monique para a gente poder fazer as considerações finais. A gente não conseguiu ver o resto dos slides, mas já deu para ter uma noção, né? Porque uma outra pessoa vai se aprofundar mais na questão da contação de história, né, Monique? Exatamente. Tem esses slides aqui, né, Michele, que tem como fazer, Isso. né? Era esse que eu queria mostrar. Isso aí. Aí tem como montar um flanelógrafo, como montar um teatro de bonecos, de fantoches, de palitoches, como montar um teatro de sombras, e dá para a Monique mostrando um pouquinho para vocês. Mas depois a gente pode colocar aí também no grupo, né, na página da Monique, o link para esse grupo que eu tenho lá, onde todos esses arquivos estão lá também, para quem quiser dar uma fuçada lá, procurar, tem lá nos arquivos do grupo, de como fazer esses recursos, tá bom? E sempre aproveitando coisas que seriam jogadas fora. Eu uso muito papelão, aproveito muita caixa. Tia, adoro uma caixa, né? Tem aí como usar um guarda-chuva para contar a história também. Tem alguns slides que eu ainda estou montando. Aí tem como montar uma Bíblia mala, para você carregar a mala com coisas dentro, onde você vai tirar a história de dentro da própria Bíblia, para a criança poder ver. Então, tem algumas ideias aí que dá para vocês executarem em casa, né? E usarem. A maioria deles são suportes onde você vai usar para contar várias histórias. Você só vai mudar os itens de dentro, os itens do teatrinho, os itens da fita mala, os itens da TVzinha, né? Mas aí o suporte você vai usar várias vezes para incrementar a sua aula na EBD, porque a EBD também precisa de recursos visuais, sim, para que as crianças se encantem com a aula e saiam de lá contando para os pais que aprenderam, não só a história bíblica, mas também um princípio bíblico que ele aprendeu com aquele personagem, com aquele acontecimento histórico da Bíblia. Amém? Excelente, isso mesmo. O recurso visual ele atrai, né, a atenção da criança, né? Ele ajuda ali, te ajuda, né, no momento da contação de história. Qual criança, gente, que não gosta de um recurso? Nós adultos, quando vemos o recurso, a gente já fica maravilhado, né? A gente já fica assim, uau! Imagina a criança. Que lindo, que recurso bem feito, né? Eu estou vendo aí atrás de você uns recursos prontos. Eu falo assim, gente, a Michelle, ela tem um dom mesmo, né, de fazer esses recursos, porque ela faz tão bem feito. Eu vou participar do live. Ó, quando eu crescer, eu vou ser igual a você, tá bom? Ah, eu também vou chegar nesse nível aí que você está, porque eu não estou nesse nível, não. Eu me vi, né, como muitas pessoas também vão se virando, mas, gente, quando a gente ama contar histórias, né, quando a gente tem esse dom, né, de contar, a gente sente falta, né, de algo na mão, né, de algum recurso, a gente sente falta de alguma coisa, não é verdade? Uhum. É difícil uma pessoa que ama contar histórias, né, e chegar assim, né, para ministrar para as crianças sem nada, né? A gente entende que a palavra de Deus é o melhor recurso que a gente pode ter, isso a gente não tem dúvida. A Bíblia é o melhor recurso, né, para você usar na sua aula ou no culto, né, na sua pregação. Mas faz falta um recurso, nem que seja um recurso, né, ou dois. Uhum. O que não pode haver, né, Michelle, não sei se você concorda comigo, é aquela poluição. Ih, deu uma travadinha aí, não entendi o que a Monique falou. Acho que não dá para o pessoal ficar preso demais só ao recurso, né, Monique? E não saber... Ah, travou, eu não estou te ouvindo.
ela congelou. Não dá para ficar preso demais só ao recurso e não saber como usar o recurso. Às vezes você tem um recurso muito lindo ali que você está usando, mas você não conhece direito a história que você está contando, né? Tem que conhecer aquela história, tem que mergulhar naquele evento que você está ali passando para as crianças, porque eles vão fazer perguntas, né? Eles vão questionar, vão querer entender melhor, e você tem que estar preparado ali para se aprofundar no assunto com eles também, né? Então, o recurso ajuda muito. O nome já diz, né? É um recurso, mas não é tudo, né? O que é completo é a Bíblia. Agora, cadê o chefe? Estou te ouvindo. Quer repetir o que você ia falar? Repete. Travou geral. Mas, como eu estava falando, é muito importante a gente ter, né, essa consciência de que faz falta um recurso. Você entrar, principalmente na classe do maternal, na classe do jardim, né, na classe do primários, essas classes, a classe dos bebês faz falta também, faz falta, mas tem que ser recurso adaptado para eles, né? Agora, de modo geral, né, o maternal, o jardim primário, são classes que dificilmente você vai conseguir preparar uma aula e chegar lá e dar uma excelente aula sem nenhum recurso na mão. Assim, é quase impossível. Da bola. Nossa, você tem que ser assim, o para a menina, né, para você chegar e... Porque, assim, demanda muito, né, de nós, né? Esse tempo que a gente tem da contação da história na EBD. Então, a gente precisa realmente se preparar. Eu vi aí esses recursos maravilhosos que você mostrou. E esse recurso, né, ele requer prática, né? Um treino, né, Michele? Você não pode montar um recurso dele. Não adianta você pegar. Você comprou de alguém que fez, ou você montou lá, de repente, você mesmo, mas aí você não treinou em casa antes. Treina antes na frente do espelho, né? Cada palito, o que vem agora, com numera para saber que ordem que você vai pegar, né? Testa lá se a lanterna está funcionando, não vai fazer que nem a tia Michele, que a lanterna está sem pilha agora. Tem que estar muito preparadinho para na hora não deixar as crianças frustradas, né? Falar, não funcionou, né? Exatamente. Isso um detalhe importante também. Um detalhe importante também a gente lembrar é que Cristo usava muito recurso visual, né, Monique? Só que ele usava a natureza, né? Ele tinha a natureza toda ali, né, para contar suas parábolas, e de cada parábola ele ensinava um princípio, um valor que era ali colocado para os discípulos, os seguidores ali aplicarem na vida. Muitas vezes eles não entendiam, né? Mas o que o mestre está falando? Aí depois acabavam compreendendo, tinha coisa que ele falava, ó, é só para vocês entenderem, os mais humildes, os mais sábios não vão entender. Então, assim, ele usava o que tinha ali à mão de recurso, né? Toda a sabedoria, o conhecimento, a inteligência dele, que a gente fica bem longe de saber usar tão bem as palavras e todos os recursos como ele usava, mas a gente precisa, né? Precisa buscar. Com certeza. Jesus é um grande exemplo para a gente, né? É interessante que o mestre, é verdade, é interessante que dentro dos vários temas aqui da nossa conferência, né, praticamente todos os palestrantes, né, usaram Jesus como um exemplo, né, como aquele que nos inspira, né, porque ele é completo, né, e ele não tem ministério... Ele é o porquê de tudo isso, né, Monique? Tudo. Ele é o motivo, né, da gente estudar, da gente fazer live, da gente criar recursos, é tudo por ele, é tudo para ele, né? É o motivo de tudo isso mesmo. Verdade, aleluia. Michele, eu estou vendo aqui se teve alguma dúvida para a gente poder estar caminhando, né, para o fim. Eu acabei saindo aqui do notebook dos comentários. Se tiver alguma pergunta, você pode ler para mim, sabe? Bem? Pode deixar. Lê para mim se tem. Até então, só teve uma dúvida, que foi aquela que você respondeu. Eu acabei respondendo a lição, né? É um material maravilhoso, eu gosto bastante. Que é aquela pergunta, qual material que ela usa e sobre... Qual material que ela usa e sobre qual ela está falando agora? Ela botou aqui, Gênesis e Apocalipse. Foi esse que você mostrou? Vou repetir. Editora Mickey.
Editora, ministério, igreja em célula. Porque além de ter o material para usar nas salas de aula da igreja, né? Eles também têm material para célula, para igrejas que trabalham em célula, né? Aí eles têm material para pais fazerem devocional em casa e tem material para a célula. Então, são 3 em 1, entendeu? Se você quiser só o que você usa na igreja, beleza. Mas se você também quiser adotar o que usa na célula, mais uma coisa para agregar o mesmo tema, só que aí na célula a criançada vai estar aprendendo o mesmo tema. Aí tem o outro para trabalhar em casa, o devocional do pai. E aí são 3 elos, né? Trabalham tudo junto, a Bíblia na ordem cronológica. Certo. Michele, você também vende recursos visuais, né? Você vende recursos visuais, sim. Não é isso? Sim. Conforme a gente consegue fazer, né? O tempo é meio escasso, mas a gente vai conseguindo montar algumas coisas, e aí eu disponibilizo, né, no catálogo do WhatsApp Business, a gente faz lá um catálogozinho, quando tem coisa pronta eu coloco, aí o pessoal quer encomendar, fala, gente, eu não consigo pegar encomenda mais, porque senão eu não dou conta, aí depois fala, tá demorando muito para entregar, né, então eu prefiro não pegar encomenda. Conforme eu vou concluindo algumas remessas, eu ponho à disposição para venda. Aí depois eu vou mandar. Se você quiser colocar nos grupos depois o link, o catálogo, me manda a Michele tem um grupo, né, no WhatsApp, inclusive eu estou nesse grupo, uma bênção, e nesse grupo ela expõe, né, Michele, o link lá do catálogo dela, cada coisa linda, né? Eu estou esperando aqui melhorar um pouquinho a situação para eu começar a comprar com vocês recursos visuais lindos, maravilhosos, porque eu sei fazer alguns, mas eu nem sempre tenho tempo, né? Correria, então eu acabo comprando, né? E é tão bom comprar, gente, recurso visual já vem prontinho. Eu gosto de comprar também, eu faço, mas eu também compro. Não posso ver nada das outras tias que eu não quero. A gente vê tanta coisa escrita, né? A gente quer tudo, né? Os livros, os recursos. Tem coisa que a gente precisa fazer um curso, né, para poder aprender a fazer, porque recurso visual, para fazer desse jeito lindo que você faz, só um curso mesmo para aprender, porque eu estou no nível básico, bem básico, né? Mas a gente precisa investir mesmo em recursos visuais, comprar sim, né? Porque a gente precisa. Ministro de criança, que ele está ali sempre professor de ABD, aquele que está ali pregando para crianças nos cursos, precisa ter ali uma variedade de recursos visuais, né, para que possa estar trabalhando com as crianças. Muito bom, depois você me passa nos comentários. Isso aí. E também na página. Muito obrigada, viu, Michele, pela sua participação. A gente faz capacitações também, viu, Monique? Nós fazemos capacitações nas igrejas, nós fazemos capacitações nas igrejas também. Esse ano a gente fez só uma no começo do ano e parou tudo. Não tem, aí paramos tudo, mas aqui a gente viaja bastante fazendo capacitação nas cidades do interior, né? Já fui algumas vezes para outros estados também, aí faz oficina com o pessoal. O pessoal gosta bastante de aprender, né? Fazer os recursos. Então, quando o pessoal quiser também chamar, ano que vem, a hora que tiver todo mundo liberado, a gente leva a capacitação também. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Muito bom saber disso, viu? Amém. Michele, Deus te abençoe, tá? Que o Senhor abençoe a tua vida, abençoe o teu ministério. Que o Senhor te recompense que você teve conosco. Muito obrigada mesmo, tá bom? E quem sabe na próxima a gente esteja aí juntos novamente, online ou presencialmente, se assim Deus permitir. Um grande beijo para você. Amém. Deus te beijo para todos vocês. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Até uma próxima oportunidade. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Amém. Tchau.